Ou se for lavar uma louça, de não deixar aquela enxurrada na pia. Ou os homens fazendo a barba, lembram-se de fechar? Se cada um de nós poupar um pouquinho, vai virar um pocão, que será dividido entre todos nós. Depois de dar meu recadinho, eu agora tenho o prazer de apresentar não só uma excelente profissional, mas uma amiga de quase 15 anos. Pode até falar que é nepotismo, né? Porque eu estou trazendo amigo, parente, mas na realidade, a mensagem que ela vai nos dar hoje é para o bem de todos. E eu apresento aqui a Maria Cristina Félix para dar o nosso boa tarde para os internautas e depois volta comigo. Boa tarde, que delícia estar aqui, que bom estar com você, com esse pessoal bacana que está nos assistindo. E vamos ver se a gente passa um recado bem bacana, mostrando um outro lado do Oriente. Eu não tenho dúvidas. A Cristina, aliás, um detalhe, hoje eu estou de óculos, né? Vamos falar assim, nossa, que ar de inteligente, outro fala com ar de rica. A Cristina me deu uma ideia, tomara que eu fique com ar de inteligente e rica. Tudo de bom, né? A Cris, ela é formada em medicina tradicional chinesa, é fitoterapeuta e acupunturista. E nós vamos falar hoje sobre os segredos do Oriente, a influência das emoções nas patologias. Só que antes de chegar neste assunto, que intriga, que tem muitos mistérios, ela vai me contar como é que ela chegou nisso. Porque, na realidade, você estudou o quê? Geologia. Ó, tudo a ver, né? Geologia. Né? E aí, como é que você foi para o seu estudo? Na verdade, eu estudei geologia e me especializei em pedras preciosas. Toda Nossa. mulher adora, né? Uhum. Joias, brilhantes, enfim. E nisso eu recebi um convite para estudar fibra ótica. Lá fui eu para a Coreia estudar fibra ótica. Lá eu tive uma crise de malária que eu peguei nos garimpos aqui do Brasil. Ah, você foi de malária para lá? Fui de malária já, Uhum. né? E lá eu pedi, pelo amor de Deus, para voltar. Eu falei, esse pessoal vai me matar, porque me dava chazinho, agulhinha. Eu falei, gente, o que é isso, né? Uhum. Mas aí, para minha surpresa, eu me recuperei rápido, em uma semana. Com o chazinho e com as agulhinhas. Isso, sendo que aqui no Brasil levava 1 mês e meio para melhorar dessas crises que eu tinha de malária. Uhum. Aí eu falei, eu quero estudar essa medicina. E comecei de uma forma bem despretensiosa. Realmente fui fazer a faculdade de medicina oriental na Coreia. Me formei, voltei para o Brasil. Falei, é disso que eu gosto. Quantos anos você ficou lá? 4 anos, 4 anos e meio, né? E aí larguei tudo, larguei o meu trabalho de geologia, de gemologia, e me dediquei totalmente ao consultório e à clínica. E há quantos anos você está fazendo isso? 27 anos. 27 anos. Ela tem um pouquinho de experiência, né? 27 anos já. Eu, particularmente, adoro coisas do Oriente, adoro medicina chinesa. Eu quero que você nos conte, esses 5.000 anos de observação, o que exatamente representa isso? Então, na verdade, assim, quando eu voltei para o Brasil, as pessoas não conheciam a medicina oriental. Então, todo mundo achava que eu fazia voodoo, né? Porque enfia agulha no paciente e tal. Então, eu comecei a estudar a parte filosófica para explicar para as pessoas o que era a medicina chinesa. E eu me surpreendi, que eu descobri que isso começou há 5.000 anos atrás, onde as pessoas observavam o céu. E elas percebiam que de tempos em tempos surgiam estrelas. Hoje nós sabemos que essas estrelas são planetas. E que essas estrelas, quando apareciam, aconteciam coisas interessantes com o ser humano. O ser humano tinha algumas emoções diferentes, alguns órgãos adoeciam, alguns órgãos dos sentidos ficavam melhores ou piores. E com essa observação todas, eles meio que formaram um manual onde hoje o médico oriental, até hoje, utiliza para fazer a sua medicina, para praticar a sua medicina oriental. A medicina daquela época é a medicina de hoje? A mesma. Em 5.000 anos, ninguém conseguiu contestar nada. Isso funcionava, isso não funciona mais. Não. O que funcionava 5.000 anos atrás, funciona-se hoje. Inclusive, pelos estudos que eu venho fazendo, há 5.000 anos atrás existia uma maior espiritualidade, eles conseguiam enxergar acima do físico, no suprassensível, né? Eu acho que isso pode ter ajudado, né? A sensibilidade. Eu acredito que sim. E fora isso também, eu acho assim, a inocência. Né? Então, eles não tinham recurso nenhum. Nem onde escrever as pesquisas. Não tinha recursos, não tinha informações. As escritas eram desenhos em bambu. Isso, através dos anos, com guerras, muita coisa foi perdida, muita coisa foi queimada. Eu estive na China em 2009, 2007, um pouquinho antes das Olimpíadas. E o que aconteceu? Nós fomos surpreendidos
por alguns estudiosos, dizendo o seguinte, olha, temos aqui uma caixa que foi encontrado no interior, não sei se pode chamar de sótão, no teto da Cidade Proibida. E todo mundo falou, bom, e agora? Vamos ver o que tem dentro? Que tinha dentro mapas, ervas, tinha algumas Não pedras. tinham estragado, né? Não, estava ali. Então, Gente, não é incrível isso? tudo aquilo foi visto, olhado, foi xerocopiado, enfim. Aí colocaram tudo na mesma caixinha e colocaram no mesmo lugar. Porque falaram, se daqui 100 anos essas informações que nós estamos pegando se perderem, alguém vai encontrar lá em cima. Então, a preocupação que eles têm de repassar as informações é muito grande. Certo, porque senão nós não estaríamos hoje usufruindo dessa sabedoria, não é? Essa medicina, que é tão simples, mas tão efetiva. Eu costumo trocar algumas ideias para saber do meu entrevistado, assim, alguns tópicos. E a Cris me mandou, assim, 5 estações, 5 sentidos, e eu falei, acho que ela se enganou. O que é isso, Cris? Como 5 estações? Nós não temos 4 estações? Então, não temos, né? Não? Para começar, a gente tem 5 pontos cardeais. Uhum. O pessoal começa, eu falei, norte, sul, leste, oeste e o centro. Porque sem o centro, você não tem o norte, sul, leste, oeste. Tá. Então, isso é super importante. É um ponto de vista. Né? Na parte de estações de ano, nós temos primavera, verão, outono, inverno e fim de verão. Fim de verão é uma estação totalmente atípica. Né? Tudo acontece diferente no final de verão. Até a música lá, né? Águas de Março. Você citou, né? Que bacana. Então, temos uma 5ª estação também. 5 emoções. Nós temos o medo, a raiva, né? Nós temos a alegria ou a tristeza, porque, né? O contraponto, né? O contraponto. Nós temos a tristeza, nós temos a preocupação e nós temos, finalmente, a nostalgia, o saudosismo e os contrapontos. Se eu tenho medo, eu tenho a coragem. Se eu tenho a raiva, eu tenho a passividade. Se eu tenho a tristeza, eu tenho a alegria. Se eu tenho aquela parte rígida de obsessão, eu tenho aquela outra parte que não estou nem aí. Se eu tenho nostalgia, o saudosismo, eu tenho também o outro lado, que é o futurismo. Então, tudo que é de mais ou que é de menos, para o chinês não é bom. Ele fala assim, o pouco esvazia e o muito entope. Então, de novo, gostei dessa frase. Fala para os nossos internautas. Então, o pouco esvazia e o muito entope. A gente precisa ter o caminho do meio. Então, é esse caminho que a medicina oriental passa para todos os seus pacientes para viver melhor, para viver em equilíbrio e em harmonia. E quando você cita aqui os 5 órgãos, as 5 vísceras, a quais você está se referindo? Então, em termos de órgãos, eu estou falando de rim e a víscera dele é a bexiga. Então, eles trabalham em parceria. E quando é inverno, quando está frio, o rim e a bexiga se retrai e acaba dando probleminha. Então, essa época do inverno é onde nós encontramos a maior parte dos pacientes com síndrome de pânico. É mesmo? Até porque o tempo é frio, é escuro, é nublado. Então, tudo isso ajuda o paciente a reforçar o lado da síndrome do pânico, né? E é muito interessante que nessa época também as pessoas adoecem geralmente de rim e bexiga. Os hospitais, as pessoas que conhecem ou frequentam o hospital vai ver, tem muito mais paciente com cálculo renal e tem muito mais paciente com infecção urinária. Eu estou aqui com a minha assistente, a Vivi, ela está exatamente vivendo esse momento com a mãe dela com pedra no rim. Então já está explicado, estamos no inverno. Trabalha os medos da mamãe, as inseguranças, sentimentos de perda, abandono, que melhora o cálculo renal. Porque essas sensações, a sensação de medo, qualquer que seja, elas influenciam nos órgãos da gente? Então, o chinês fala assim que o medo petrifica o rim, são as pedras dos rins. Tá. Então, conforme você começa a trabalhar isso, você quer ver uma coisa maluca? Você pega a criança pequenininha, adotiva. Ela nem sabe que ela foi adotada, mas dificilmente ela não vai ter problema de enurese noturna. Ela vai fazer xixi na cama por muito tempo, porque ela, sem perceber, ela foi arrancada da mãe biológica, então ela tem a sensação de perda. Certo. Por mais amor que ela tenha dessa mãe que está criando, tal, é uma coisa inconsciente que está dentro dela. E tem alguma coisa para fazer sabendo disso? Porque quando você tem conhecimento de alguma coisa, você procura o caminho para sanar aquela questão. Existe o que fazer? Lógico, tem tudo a ver. Então, o que você tem que fazer? Uma estação antes, você tendo o conhecimento das emoções, dos órgãos, das patologias, você procura alguém ou informações para você estar trabalhando isso. Então, por exemplo, nós temos aí
o inverno. Vou pedir para você olhar para a nossa Desculpa, câmera. nós temos o inverno. Aí nós vamos passar para a primavera. Então, nós vamos trabalhar tudo que a gente pode trabalhar no inverno para melhorar a nossa condição na primavera. O que acontece na primavera? Muito vento. Você fatalmente na primavera vai ter dores de vento. O que é isso? São dores que andam. É como o vento, você não consegue represar. Então a dor vai para lá, vai para cá. Então o que você faz? No inverno, você cuida do seu fígado e da sua vesícula, que são os órgãos que vão te preparar para a primavera. Para na primavera você não ter essas dores que são moventes. Uma outra coisa, a dor fixa. Dói exatamente nesse ponto, isso é rim. Então, antes do inverno, você vai se preparar para não ter essa dor cuidando do rim. Como que você cuida do rim? De repente, tomando chá de douradinha. Água, né? Também. Água, bastante água As sempre. pessoas esquecem de beber água. É verdade, bastante água sempre. O chá de douradinha vai nutrir o rim, o chá de carqueja vai estar nutrindo o fígado. Então, eu não quero ter problema na primavera. Eu vou tomar chá de carqueja no inverno. Eu melhoro a minha condição na primavera. E assim vai indo. E se no inverno a característica é qualquer problema no rim, o que seria na primavera? A primavera é uma estação, parece que é da alegria, né? Que as flores vêm, tudo. Existe algum sintoma que aparece na primavera? Sim, a parte Qual que é? emocional, você diz, né? É. Então, o fígado, ele trabalha uma coisa muito complicada, chamada ira. Ira. Irritabilidade, nervosismo. Então, o que eu falo? Trabalha toda a tua estação primavera no inverno, para na primavera você não ter ataque de raiva. É verdade, né? Você pode perceber isso, brigas de trânsitos, discussões em casa, tudo isso acontece muito mais na primavera do que nas outras estações. Vou começar a observar isso. Observa, é bem bacana. Exatamente o trabalho dos orientais, observar tudo isso. Então, o que você faz? Você vai trabalhando o seu fígado e a sua vesícula com carqueja para poder chegar na primavera mais zen, mais tranquila, poder estar mais com a sua família, com seus amigos, sem ter ataque de nervos. E olhar no espelho e se gostar, porque Claro, primavera muito. vai ter que pôr um maiozinho, sabe como é que é. Muito bem, falamos do inverno, da primavera. Outono a gente não falou antes do inverno. O que pode aparecer? Vamos puxar para o verão, porque assim a gente vai caminhando, tá bom. né? Primavera, verão, né? ok. O verão é o tempo do sol, do calor, do coração. Aquece. Né? Aquece. Então, a víscera é o intestino delgado e o órgão é o coração. Eles fazem parceria. O intestino delgado é um cara muito legal. Quando você se alimenta, esse intestino delgado, ele faz a separação. Isso é puro, é bom, e eu vou usar isso para me fortalecer, para me nutrir. E o que é ruim, ele joga para o intestino grosso e ele vai mandar embora, vai descartar. Quando esse intestino delgado não está legal, a gente acaba pensando demais. Tá. Então, pensamentos repetitivos vêm de um desequilíbrio desse intestino delgado. Como que a gente pode trabalhar isso? Com uma erva tão gostosa, tão simples, chamada sálvia. Sálvia. A sálvia, tem até uma poesia na França que diz: se existir vida eterna, certamente será no jardim de sálvia, porque ela é boa para tudo, ela te dá alegria, ela te dá tranquilidade, e é uma erva que é tão rica no Brasil que o brasileiro dificilmente utiliza. São poucas pessoas que E não usam serve só no dia a para chá, dia. né? Não, no alimento, você pode comer isso no macarrão, você pode comer isso numa carne, você está sempre... Vou ter que confessar uma coisa, que nós que vamos desfrutar, vocês vão ficar aí babando. Hoje, eu sempre trago um bolo para o meu convidado, né? E para os meus colegas de trabalho aqui. O meu bolo hoje é de fubá com ervas. Qual? Sálvia. Bárbaro. Que tal? Então, já estou indo no caminho certo. Deixa eu só dar uma deixa. Dê. O melhor antidepressivo que se tem hoje no Brasil e natural é alecrim e sálvia. O que? Faz o chá? Você pode fazer o chá, você pode pôr no arroz, você pode pôr no bolo, você pode pôr na sopa. Você utilizando isso com a sua família, você está tratando a família inteira. Só com Entendi. 2 ervinhas tão simples e fáceis de achar, em qualquer mercado você encontra a sálvia e o alecrim. E eu estou percebendo, pela sugestão que você está dando, que é até um tratamento mais barato, porque conseguir essas ervas em qualquer casa é bem mais barato do que você ir à farmácia e comprar uma alopata, que vai custar mais caro. Eu não estou fazendo campanha contra, mas eu estou percebendo a praticidade e o efeito curador, né? Deixa eu dar uma voltinha nos nossos assuntos.
Eu vivi também muitos anos na China, eu adoro a China. De tempo em tempo eu estou lá, se Deus quiser, me aguardem, estou chegando em breve. E na China é assim, você está se sentindo mal, está esquisito, você não vai para o hospital e nem para a clínica, você vai para o restaurante. Ah, é? Você chega no restaurante, o maître vai te receber, óbvio que são restaurantes específicos. Ele vai te receber e vai ler o seu pulso. Ele vai pegar no seu pulso e vai falar, nossa, é interessante, você precisa comer isso, isso, isso e aquilo. Ele prepara aquela refeição para você, você come aquilo e vai para casa. E te dá a dica, fala, olha, continua comendo isso, isso, aquilo. Em 3 dias você não melhorou, você vai para o hospital e lá você vai ser atendido pela medicina oriental. Acupuntura, massagem, cataplasmas, enfim. E lógico que após isso você vai estar super bem. Porque o oriental, ele procura o médico, no caso o maître, depois o médico, no primeiro sintoma que ele tem. Então, o primeiro grande médico no Oriente é o maître, é a pessoa que está no restaurante te dando o teu remédio natural, que é o alimento. Nossa, eu estou assim surpresa e feliz com essa informação, porque tem uma pessoa aqui que escreveu o lugar de médico é na cozinha, Alberto Peribanês. Eu estive num simpósio que ele fez uma palestra belíssima, exatamente falando dos alimentos. Então, eu já fico feliz porque nós temos no Brasil alguém que também se preocupa com isso. Que vai ser meu próximo livro. Chama-se Lugar de Médico é na Cozinha. E tem um outro livro, inclusive, que eu verifiquei, que se chama A Diabetes Curada com Alimentação Viva. Que bárbaro! Em 21 dias. Também estava no mesmo simpósio. Nós vamos falar sobre isso no intervalo, que eu quero te passar isso. Que bacana! Eu estou absorvendo o que você está me falando, mas aí vem o eco, né, daquilo que eu já ouvi, e o bom é partilhar, não é? A gente pode juntar tudo isso. Por exemplo, na primavera, é uma época de vida, de explosão, não é? Então, o que a gente pode estar fazendo? Comer coisa viva. E só tem uma coisa viva que a gente consegue comer, que é o quê? Broto. O que é isso? Brotinho. Ah, broto? Broto de alfafa, broto de beterraba, broto de cenoura, né? Então, aproveitar essa coisa da medicina crua, né, dos alimentos crus. Vamos lembrar também de comer alguma coisa viva, porque a única fonte de energia vital que a gente tem vem do broto. Vem do broto, né? Tem a saúde brota da natureza, então se você se especializar em se dedicar a se alimentar com a natureza, estou recebendo um aviso lá, percebeu como passa rápido? Nossa, muito. São 2 blocos e eles voam. Eu já comentei que eu vou pedir para o meu chefe lá para ver se dá para esticar um pouquinho, porque sempre tem bastante assunto. Eu vou oferecer uma música para você, são 2, né? Eu pergunto o gênero que o meu entrevistado gosta, ele não escolhe a canção, porque vai que eu não sei, né, gente? Como é que faz? Tem que aprender, às vezes não dá tempo. Então, eu vou te oferecer uma música hoje, que é do Ernesto Nazaré. Ai, que delícia. O Ernesto Nazaré, como foi dito, ele está no limiar entre o clássico e o popular. E ele viveu, eu vou até ler aqui porque eu pesquiso, para vocês terem uma ideia, ele é de 1863. Olha que loucura. E assim como tantos outros compositores que eu comento aqui, quem foi que deu a sementinha para começar a tocar? Ou foi o pai ou a mãe. Dessa vez foi a mãe que lhe deu as primeiras aulas. E foi aquele cara que começou a tocar com 14 anos em cinema. Sabe aquelas coisas que existiam antigamente? O cinema, gente, no começo do século tinha pianistas. Era um espetáculo, né? E o Mário de Andrade, ele definiu o Ernesto Nazaré como compositor brasileiro dotado de uma extraordinária originalidade, porque ele transita com fôlego entre a música popular e a música erudita. Dentre os grandes sucessos do Ernesto Nazaré, a gente tem Odeon, Escorregando. Tem assim, temas que são assim, imperdíveis. Eu vou tocar um deles para que a nossa juventude, algumas pessoas que nunca ouviram um choro de Ernesto Nazaré, possam estar tendo esse prazer. Realmente, eu fazendo sozinha, é diferente de eu estar com a minha banda. Mas, como eu sempre digo, tenho paciência que um dia a gente vai trazer a banda aqui de novo. Então, o meu tema hoje é Escorregando, de Ernesto Nazaré. Que eu ofereço para a Cris, que das minhas convidadas foi a primeira que escolheu um choro. É mesmo? Eu fiquei feliz porque o choro, ele é uma coisa de raiz nossa. Você não vê em que outro país o choro. É verdade. Por exemplo, ele veio depois do tango brasileiro, né?
Tango nós temos, mas o choro realmente é uma relíquia da música brasileira. É um patrimônio nosso. Agora ele muda o andamento, né? Como falou o Andrade, você percebe que ele precisa ter fôlego. Aí, de repente, ele muda o andamento e faz uma coisa mais assim... É realmente, tocar nessa Nazaré é um treino, é melodioso, tem nota pra caramba, harmonia linda, é um prazer. E, meus queridos, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre as emoções e aquilo que elas geram. Nós estamos aqui com a Maria Cristina Félix, falando sobre os mistérios do Oriente com a medicina chinesa. Volte se você sair da sala. Nós estaremos aqui já já. Até já! É importante que as pessoas tenham a consciência de que é preciso reciclar. A prática é o mais importante, essa transformação, essa mudança na vida das pessoas. A ideia das estações de reciclagem surgiu em uma das nossas fábricas. Inicialmente, só os funcionários levavam os produtos recicláveis para as cooperativas. A ideia deu tão certo que logo a Unilever foi buscar um parceiro e encontrou no Pão de Açúcar uma vontade pioneira de levar esse benefício para os consumidores. A parceria começou em 2001. A ideia era que a gente conseguisse conscientizar esses consumidores da importância da educação ambiental. Nas estações de reciclagem são coletados papel, plástico, vidro e metal. Além disso, também se coleta óleo de cozinha usado. É a melhor coisa que fizeram. Lá vou colocando e na hora que encher o saquinho eu venho aqui e trago. É o consumidor que tem que ter a consciência de que forma que ele quer descartar o seu lixo. A gente está sempre poluindo, mas é o mínimo para ajudar o nosso planeta Terra, né? Esse conteúdo coletado nos pontos de entrega voluntária são doados para as cooperativas de reciclagem. Aqui é o primeiro passo. Nós já separamos basicamente o material. E ao chegar esse material aqui na central de triagem, é um processo muito mais rápido que facilita o trabalho de todo mundo.
Se ele já chega separado, a gente não tem que levar ele para a esteira. Ele chega do caminhão e a gente já separa, prensa e vai para a venda. A gente consegue levar diretamente para as indústrias, fazendo com que o ciclo de vida desse material dure cada vez mais tempo. Anualmente, o programa conta com uma arrecadação de mais ou menos 12 mil toneladas de materiais recicláveis. Aproximadamente a metade do que nós coletamos hoje vem das estações de reciclagem. Por meio da comercialização desses materiais, essas 38 cooperativas de reciclagem acabam beneficiando mais de 9 mil pessoas, direta e indiretamente. Pessoas que antes estavam excluídas da sociedade, hoje elas estão se reintegrando através das centrais de triagem. E tudo começa na estação de reciclagem. Além de ter o meu trabalho, né, para a minha renda própria, eu sinto que estou colaborando com o próprio planeta. Hoje, graças a Deus, eu estou pagando meu apartamento, meu esposo já fez a faculdade, hoje ele é formado e eu estou no caminho. A conscientização do consumidor é o nosso foco, para que cada vez mais a gente aumente esse volume e ajude mais pessoas. A consciência não só recicla lixo, não só recicla resíduo, ela recicla pessoas. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Gente, como eu falo, o intervalo é riquíssimo, que precisava ter alguém filmando o nosso intervalo. Eu comento com os meus entrevistados que quando se senta nessa cadeira, em vez de sentar assim esparramado, que não vai ficar muito elegante, a minha mãe me ensinou que deveria se pôr um garfo nas costas, porque aí você fica ereta. E a Cris acaba de me ensinar como é que os chineses ensinam a sentar. Você se importa de mostrar para o nosso internauta como é que é? Olhando para aquela câmera, ele vai estar... O chinês fala o seguinte, para você ter uma postura correta, o importante é você esconder todo o aparelho reprodutor, tanto o homem como a mulher. Então, olha, aqui você vai colocar a mãozinha aqui em forma mental, né? E vai esconder e sentar. Na hora que você estiver sentadinha, você vai perceber que mesmo que você queira ficar torta, você não consegue. Você sentou bem em cima do seu aparelho reprodutor. Então, você está protegendo o seu aparelho reprodutor. E está numa posição ideal, numa posição ideal. E com isso, você não tem má postura. Os seus órgãos, conforme a sua respiração, vão sendo automassageados. É muito bacana. Você viu? Ela veio para ensinar a gente uma coisa e acabou ensinando uma coisa ótima. Cris, nós estávamos falando dos sintomas a cada estação. Isso. De onde a gente vai partir agora? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do fim do verão, que é uma estação tão diferente, É né? a quinta, né? É, a nossa quinta Quem estação. perdeu o primeiro bloco, os chineses têm 5 estações, que é o fim do verão. Exatamente. E no fim do verão, trabalha-se principalmente a emoção de rigidez. Então, assim, ciúmes, posse, sabe aquelas pessoas metódicas? Todo guarda-roupa tem que ser separado por cor, tudo certinho, tudo arrumadinho, você não pode tirar nada do lugar. O controle da televisão é militar, assim, um do lado do outro. Toda essa parte rígida é de responsabilidade do fim de verão, onde nós temos 2 órgãos importantes. Nós temos o baço pâncreas, né? E nós temos como emoção essa rigidez, e onde nós temos também o sabor doce. Olha que loucura. Por isso que eles falam assim, quem tem diabetes não pode comer muito açúcar ou doce. Por quê? Porque ele tem excesso de doce. Ele não consegue jogar a docilidade dele para fora. Então, ele fica muito doce. E com isso, ele é rígido, mas guarda o açúcar em forma de diabetes. Né? Então, olha como é importante isso. O baço e o pâncreas vão ser responsáveis por grandes emoções. E se você parar para pensar, o diabético, ele geralmente é rígido. Ele geralmente é ciumento. Ele é geralmente possessivo. Né? Então, o que a gente fala? Pratica mais essa doçura que você tira ela do seu organismo. Olha aí, bela dica, né? Então, temos que sempre estar comentando isso. E tem algum chá para isso? Como é que a gente se prepara para o fim do verão? Você sabe que eu estou tirando paciente de medicamento, até insulino dependente, com uma coisa tão simples chamada água de vagem. Explique melhor. Você pega um punhado de vagem, coloca na panela com 1 litro d'água, dá uma leve fervura, coa e vai tomando aquele litro de água durante o dia. Todos os dias você toma 1 litro de água de vagem. Depois de 6 meses, volta no médico, faz exame, você vai ver que o médico vai falar, olha, não sei o que aconteceu, mas nós vamos diminuir teu medicamento. Tá? A gente, na verdade, não tira e nem diminui medicamento nenhum. Quem tira é o seu médico alopata. O que a gente faz é um trabalho paralelo para você realmente conseguir se livrar de tudo que é químico e ficar sempre no natural. Porque o químico, ele pode estar curando uma coisa, mas certamente vai ter efeito colateral, como a gente já sabe, né? E é um tratamento muito barato. Hoje, uma vagem, sei lá... E dá para aproveitar ainda e comer a vagem, né? Você coa e vai fazer a salada da vagem, e essa água é um santo remédio. Eu vou aproveitar uma consulta no ar, gente. E para diabetes, chá do que eu faço? Diabetes não, desculpa, para colesterol. Colesterol, então, colesterol está relacionado ao tal do fígado. E o fígado adora as coisinhas amargas e detestam as coisas ácidas. Quem tem problema de fígado evita laranja, abacaxi, tudo que é muito ácido. E para o colesterol a gente utiliza muito a tal da berinjela. A berinjela, ela é fantástica. E uma outra coisa que é um estudo da USP hoje, que foi comprovado cientificamente, que é maravilhoso, é a aveia. Aveia. Aveia é bárbaro. E se você diminuir toda a tua parte de ira, de irritabilidade, você vai ver que teu colesterol baixa também, porque você pode ver muito magrinho aí, que não come
carne, tem até vegetariano que tem problema seríssimo de colesterol. Querida, agora você me pegou. Por quê? Eu não estou comendo carne vermelha, não como fritura, nada. E o meu colesterol está sempre alto. E eu não tenho essa tal da ira. Você me conhece, eu sou em paz com o mundo. Nós vamos ter que conversar lá fora, Vamos. tá? Mas tem também o tal negócio. Às vezes a gente está de bem com o mundo, está tudo bem, é maravilhoso. Mas lá dentro tem alguma coisinha que pode estar atrapalhando a gente. Pode ter alguma, né? Alguma coisa que pega. O chinês fala assim, cuidado com o mau aguar. Quando você mal água uma planta, você pode secá-la ou apodrecê-la. De mais ou de menos? Né? Então, de repente, vamos conversar, vamos ver exatamente se não ficou alguma coisa lá naquele meio de caminho. Aí a gente limpa. Para ir para o caminho do meio. E vamos em frente, exatamente. Muito bem, falamos do final de verão e faltou o outono. Porque eu estou interessada nas janelas que eu vi aqui, tá? Vamos lá. Então, o outono está relacionado com o pulmão e intestino grosso. Então, aí tem nostalgia, saudosismo, é quando as folhas caem, é quando os grandes romancistas eles morriam de tuberculose, porque levavam a melancolia, né, ao auge. Então, falar de outono é falar muito de passado. Você mudou até o tom da voz agora. Porque é falar de passado, quando fala né? da primavera, cresce. Quando fala do verdade. outono, ela ficou assim. E aí? Você sabe que o chinês, quando a pessoa vai até o hospital, a clínica, né? O chinês fica só observando ele chegar, se aproximar. E aí ele chega e cumprimenta o médico. Então, ele está observando o tom da voz. Porque o tom da voz também dá indício do paciente. A cor do paciente diz do que ele tem. Né? A forma que ele observa, a forma de sentar, a forma de andar, de tocar campainha, tudo isso o profissional, o médico, ele pode fazer uma avaliação. Que é o não verbal e o verbal associados dão um diagnóstico melhor, né? E é muito interessante, porque você percebe o seguinte, que cada órgão e cada víscera tem uma janela. Ah, então, vamos saber o que são essas janelas. Vamos lá. É muito interessante. Então, é assim, observação. Se você olhar bem nos meus olhos, meu olho ele tem o formato de uma folhinha, o teu também. E se você parar para lembrar da época da escola, o teu fígado tem o formato de uma folhinha. Exatamente o formato dos seus olhos tem o formato do seu fígado. Quando você tem algum problema nos olhos, os olhos estão vermelhos, está coçando, está irritado, vai verificar, porque o problema é do seu fígado. Então, a janelinha do fígado são os olhos. Tá. Se você parar para pensar, o nariz da gente, se a gente abrir ele é exatamente o formato do pulmão. Então, quando está coçando o meu nariz, tem uma feridinha no meu nariz, uma espinha no meu nariz, seja o que for, você vai ver o pulmão. Fatalmente, o pulmão está com um probleminha e a janelinha está mostrando que tem esse problema. É o sinalzinho de alerta. Sinalzinho de alerta. O rim tem o formatinho de um feijão. A orelha também. Então, quando eu estou com otite, quando eu estou com coceira no ouvido, quando eu estou com cera, ouvido tampado, vai ver que tem algum probleminha no rim. Pâncreas. Quando eu olho para o meu lábio, eu vou lembrar daquela tripinha que é o pâncreas. Então, se eu tenho algum problema, lábio rachado, afta, essas coisas assim, eu vou dar uma olhadinha onde? No meu baço pâncreas e estômago. Tanto é que quando tem feridinha na boca, o pessoal já fala, é estômago. Claro que é estômago, né? É a janelinha. E o coração? Qual é a grande janela? A língua. Se a gente mentalizar, o coração tem praticamente o mesmo formato que a língua. É verdade. Né? Então, minha língua está rachada, está cortada, vai dar uma olhadinha no coração. Mas os órgãos estão bem. Então, olham as emoções que estão relacionadas a cada órgão e víscera. Pode ser que você realmente não tenha nada no pulmão, mas está passando uma fase de saudosismo, nostalgia, melancolia. Puxa, essa informação eu nunca tinha ouvido falar. Estou muito feliz porque já foi um ganho. E além dessas janelas, agora vamos falar um pouco da acupuntura, que é o que a Cristina pratica. Você pode falar para os nossos internautas o nome da sua clínica? Porque certamente alguém vai querer ir lá se beneficiar dessa sabedoria, né? Então, eu tenho clínica há 27 anos, né? A minha clínica chama-se Day Off, que é um dia de folga mesmo, é um dia para você ir lá e relaxar. Então, lá nós fazemos um exame, um ultrassom que eu trouxe da Coreia. Esse ultrassom, ele gera um gráfico onde dá todos os seus órgãos e vísceras e todas as patologias que poderiam você estar passando por elas. Então, eu chamo de um pré-check-up,
A partir daí, lógico, a gente vai te direcionar com acupuntura, com ervas, com alimentação, massagens, enfim, tudo que precisa para você restabelecer a saúde, tá? Então, a gente está aí trabalhando bacana. E o telefone? O telefone é 5543-6940 Moema. Moema. Cris, passa o e-mail também. Então, é clinicadeyoff@yahoo.com.br, tá? Ó, não percam, hein? Vamos continuar. A partir das janelas, então, que agora a gente já sabe, apareceu qualquer sintoma, liga para a Cris, marca lá e já vamos tratar. Eu tenho uma curiosidade. Os pontos de acupuntura, eu já me submeti à acupuntura, eles estão relacionados aos órgãos do corpo, é isso? Então, ou não? Mais ou menos. Me conta, explica um pouquinho para Vamos começar gente. a falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade é o seguinte, antigamente as pessoas achavam que existiam canais que passavam pelo nosso corpo e que tinham pontos que davam abertura em órgãos. Isso era tudo meio imaginário, tanto que eles chamavam de meridianos. Com a ressonância magnética, descobriu-se que eles existem mesmo. Ah, antes achava, agora tem certeza. Agora tem certeza absoluta. Olha, tá. Né? Olha. Então, através da ressonância magnética, com contraste, dá para você ver esses canais e esses pontos. O que a acupuntura faz? A acupuntura coloca a agulha nesse pontinho e, de certa forma, equaliza a energia elétrica. Porque todo o nosso corpo funciona com eletricidade. A acupunturista nada mais é do que um grande eletricista do corpo. Então, o que eu faço lá? Eu tento consertar, equilibrar, harmonizar a eletricidade que passa pelos teus órgãos, vísceras, músculos, nervos, tendões. Então, essa harmonização cria para você uma coisa chamada saúde. E quer dizer que está dando curto-circuito, a acupuntura vai lá e dá uma encapada no... Equilibra e harmoniza isso. Por isso que eu falo, não é importante você colocar 30 agulhas, 50, você tem que saber qual agulha que você tem que colocar para acertar a eletricidade. E onde colocar, né? E o momento também. Porque tem gente que já fala assim, Cristina, eu quero vir aqui para parar de fumar. Vamos conversar. A gente faz o exame e tal. Você está pronto para parar de fumar? Aí a pessoa, hã? Você quer parar de fumar, né? Querer é uma coisa. Eu vou te contar uma história muito rápida, mas que me levou a fazer medicina chinesa. Quando eu estava com malária, eu queria vir embora para o Brasil, o médico chegou para mim e falou assim, Cristina, eu vou te contar uma história. Eu falei, meu Deus, essa altura da vida eu vou ouvir uma história desse homem morrendo de malária com febre. Ele falou assim, olha, tinha um homem que conhecia uma mulher, os dois eram muito lindos, casaram e foram felizes por 6 meses. Depois de 6 meses, acabou o dinheiro e ele falou assim, olha, eu vou para um país muito distante ganhar dinheiro. Quando eu ficar bem rico, eu volto para cá para a gente ser feliz. E partiu. E ele foi num país muito distante e foi morar na fazenda de um grande sábio. Ele trabalhou lá 1 mês, o sábio chegou para ele e deu o dinheiro. Ele falou, não, guarda, quando eu for milionário, você me devolve esse dinheiro porque aí eu vou ser feliz. Tá bom. Esse homem trabalhou tanto, com tanto afinco, com tanto entusiasmo, parece nós, né? Que ele nem viu o tempo passar. Quando ele se deu conta, tinham se passado 20 anos. E ele chegou para o sábio e falou, olha, eu quero meu dinheiro. O sábio falou, eu tenho uma proposta. Aqui tem 3 envelopes, que são as 3 chaves da felicidade. E aqui tem esse envelope que é o seu salário de 20 anos de trabalho. Ele pensou, ele falou, eu vou escolher, vou arriscar, vou escolher esses envelopes. E o sábio falou assim, quando você tiver dúvida, você abre esse primeiro envelope e come esse pão para matar sua fome. Quando você tiver medo, você abre o segundo envelope e come esse pão também para matar sua fome. O terceiro envelope você abre antes de chegar em casa. E o terceiro pão você come junto com a sua família. E lá foi ele. Esse homem botou o pé na estrada e no meio do caminho ele viu uma bifurcação e lá tinha um homem que falou assim, seu fulano, você vai para tal cidade? Vou. Então segue por esse desvio que o senhor vai ganhar de 5 a 6 dias de caminhada a pé. E ele parou, pensou, dúvida, eu vou abrir o primeiro envelope. E lá dizia, primeira chave da felicidade, jamais mude o seu caminho. Desvie do obstáculo, dos buracos, mas saiba onde você quer chegar, trace seu caminho e jamais desvie do seu objetivo. E ele seguiu no caminho dele. Lá na frente ele sentou numa pedra, estava comendo pão, passa uma outra pessoa, ô seu fulano,
o senhor viu o que aconteceu lá atrás? Ele, não, passei reto. Todo mundo pegava o desvio, ali tinha um precipício, uma ponte, a ponte caiu, o mato cresceu e todo mundo caía no precipício. E ele falou, quantos precipícios eu já caí por ter mudado o meu caminho? E esse homem seguiu em frente. Mais alguns dias de caminhada, uma chuva terrível, uma estrada deserta, começou a escurecer e ele ficou com muito medo. E ele abriu o segundo envelope, que dizia assim, segunda chave da felicidade, ajude apenas quem estiver pronto para receber ajuda. Ele olhou, não viu ninguém, passou reto. Dia seguinte ele sentou numa pedra, abriu o pão, estava comendo pão, e o amigo dele passou e falou, ô, seu fulano, que bom ver o senhor aqui. Por quê? Você não viu o que aconteceu lá atrás? Ele, não. Um louco estava matando todo mundo. Ele falou, nossa, quantos loucos já me mataram? Quantas vezes eu deixo de fazer a coisa importante para mim, para ajudar o outro? Só que o outro não está preparado para receber ajuda. Conclusão, além de ele não aproveitar, ele gasta toda a minha energia. Então, o outro tem que estar preparado para receber pedir, ajuda. né? Ele pode pedir ou não, mas ele tem que ter preparo. Por mais que ele peça, se ele não está preparado, ele não vai usufruir. Ele seguiu em frente. Aí, quase chegando em casa, ele abre o terceiro envelope que dizia o seguinte, terceira chave da felicidade. Jamais haja de cabeça quente. Diante de uma situação difícil, respire fundo e pergunte por que isso está acontecendo. E esse homem achou uma bobagem, rasgou aquilo, foi para casa, bateu na porta e saiu a mulher dele. Linda, maravilhosa, mais do que nunca. Abraçado com um cara maravilhoso. E ele ficou muito, mas muito raivoso e quis matar o homem. Mas ele lembrou da tal chave. Respirou fundo e falou, mulher, por que você trouxe esse homem para dentro da minha casa? Me esperou. Né? Aí ela falou assim, pois é, marido, você saiu há 20 anos atrás e me deixou grávida. Esse é o nosso filho. Ai, agora vai ter. E ele pensou, nossa, quantos filhos eu já matei pensando que fossem amantes? Ou seja, quantas histórias são tão miúdas e a gente faz enorme, né? Entrou a casa com a mulher e o filho. E dividiu o pão. Sentou à mesa, dividiu o pão e lá estavam os 20 anos de trabalho, o dinheiro que ele havia recebido. Moral da história, se você não souber onde você quer chegar, não traçar seu caminho, seguir por ele desviando o tempo inteiro. O que mais? Seu medo. Ajudar quem não estiver preparado. E, finalmente, ficar nervoso com... Ter temperança, né? Com pouca coisa, né? Não respirar fundo. Pré-julgar, né? Você não encontra nem o dinheiro e nem a felicidade. E foi essa história que me fez fazer medicina chinesa. Puxa, que história linda. Muito linda. Ó, nós temos 5 minutinhos, então eu quero saber a última coisa. Como é a acupuntura hoje, a acupuntura vista hoje? Porque parece que há um movimento que a acupuntura não pode ser, não sei se é legalizada. Conta um pouco dessa história da medicina alopata com relação à acupuntura. Então, na verdade, a acupuntura chinesa, ela é reconhecida hoje internacionalmente. Até o meu diploma é reconhecido pela ONU, né? Então, ela é reconhecida. Só que os médicos alopatas no Brasil começaram a conhecer a acupuntura e ver que ela é tão importante, ela é tão bacana, ela é tão eficaz, que eles querem para eles. Então, assim, só quem é médico alopata formado vai poder praticar a medicina chinesa. Isso é o que eles querem. Porém, claro, nós temos terapeutas fantásticos formados fora do Brasil, nós temos chineses, coreanos, mesmo brasileiros, americanos, com formação idônea, com formações, nossa, de anos e anos a fim, que conseguiu quebrar isso. Hoje, qualquer terapeuta ou que médico, se especializou ou nisso, fisioterapeuta especializado, que se dedicou, que estudou, pode praticar sem problema nenhum, né? É bom saber disso, porque eu não abro mão dessa técnica. Ô, Cris, eu vou me dedicar agora à sua segunda música. Que delícia! E ela escolheu Michel Bublé, que estará no Brasil agora em setembro. E eu fui lá olhar o repertório dele, realmente o bom gosto é incrível. Eu gosto muito. É uma pessoa... Ele é um cantor canadense que vendeu 50 milhões de discos no mundo inteiro e ele é a prova inconteste da perseverança, da persistência. Porque quando ele foi procurar gravadoras para poder se solidificar como um artista, alguém falou para ele assim, não, mas você faz o repertório do Frank Sinatra e nós já temos o Frank Sinatra, por que eu vou pôr você aqui na minha gravadora, te divulgar? Ele falou, simplesmente porque eu estou vivo e o Frank já não está mais entre a gente. E hoje ele é conhecido no mundo inteiro. A música que eu escolhi
Ela é da primeira metade do século passado, chama-se All of Me, e não é só o Michel Bublé que gravou, não foi só ele. Nós temos assim, dezenas de intérpretes que já se dedicaram a essa música, que, aliás, eu gosto muito. Ela está no meu CDs, né? Internacional. Que delícia. Vamos então, saboreá-la. A nossa música, hoje eu terei que fazer, às vezes, de um baixista. E espero que a escolha seja do seu agrado. Minhas músicas preferidas. Beth, posso só falar uma coisa? Ah, claro. Essa música é perfeita para começar a primavera, você percebeu? Não, é mesmo? Ela é crescente, ela é para cima. Gente, escutem essa música no inverno. E olha o que ela fala, All of Me. Primavera maravilhosa. All of Me é tudo de mim, tudo né? Tudo de mim. Ai, que delícia saber disso, então bom, escolhi bem, né? Super. Cris, eu queria que você passasse uma mensagem de despedida, porque infelizmente nosso programa já terminou, mas vai ficar no seu coração, no YouTube, para o mundo inteiro, e você vai mandar lá para a China esse vídeo. Então, qual é a sua mensagem? A minha mensagem, você me pegou de surpresa, né? Desprevenida, mas a minha mensagem é tão simples, é exatamente isso, tão simples, né? É viver com simplicidade, é curtir o dia a dia, é ter tempo para você poder se dedicar ao outro, que é o que a Beth faz sempre na clínica, como paciente, aqui como apresentadora e tocando lindamente sempre para a gente. Obrigada por tudo. Foi um prazer ter a Maria Cristina Félix, uma grande amiga e uma excelente profissional. Na próxima semana, quinta-feira que vem, a gente vai trazer o Alcides Melhado,
que é um alquimista, Cris. Eu nunca tinha estado com um alquimista. Eu estou assim, com tudo quanto é coisa que é elevada, eu estou sempre presente, né? E a alquimia me intriga, me desperta a curiosidade. Então, eu convido você para, na próxima quinta, estar aqui e saber um pouquinho mais sobre alquimia. Cris, meu muito obrigado. Obrigado vocês. E até a próxima quinta-feira, com chuva essa semana, né? A gente está precisando. Um abraço. Obrigado pela sua atenção. Até mais.